O homem não tem noção real de tempo, sendo acometido a morte que parece ser um acidente que assalta. A morte surge para essas pessoas como uma fatalidade. A falta de longevidade da vida basta para que se pregue o abandono dela. Aqueles que pensam assim, diz Nietzsche, são os pregadores da morte. Para fundamentar sobre as consequências da morte covarde, Nietzsche faz menção à lembrança inerente ao homem, considerado por ele como a causa de todo o sofrimento humano, sendo este submetido ao tempo que passa, perdendo a possibilidade de mudança da realidade. Olha que coisa interessante aqui, pessoal. O homem não tem noção real de tempo, sendo acometido a morte que parece ser um acidente que assalta. A morte surge para essas pessoas como uma fatalidade. E aí, por fim, a raiva da morte que surge na esteira da raiva do tempo. O espírito de vingança ao condenar o tempo que impede o homem de ser inteiramente aquilo que se é. Condena a morte inevitável quando diz: tudo perece, tudo portanto merece perecer. Nesse sentido, a raiva do homem dirigida à inescapável finitude causada pelo tempo reflete-se, como não poderia deixar de ser, na repulsa da morte, o acaso mais radical. Vamos dar um pulinho aqui em Martin Heidegger. Para Heidegger, o homem está especialmente mediado por seu passado. O ser do homem é um ser que caminha para a morte. E sua relação com o mundo concretiza-se a partir dos conceitos de preocupação, angústia, conhecimento e complexo de culpa. O homem deve tentar saltar, fugindo de sua condição cotidiana para atingir o seu verdadeiro eu. O panorama da sua teoria, perceba aqui, é do sentido de ser, os modos e as maneiras de enunciação e expressão de ser. E aí, nesse sentido, o importante está em alcançar o melhor sentido de ser, para enfrentar a morte. Rapidinho, né? Vamos dar um pulinho em Montaigne, Michel de Montaigne, que a gente também já tem falado sobre ele aqui no canal. A morte é um dos temas mais recorrentes das reflexões que Montaigne tece ao longo dos 20 anos em que redigiu seus ensaios, a obra mais famosa de Montaigne, uma de suas grandes obras, eu diria. Então, para Montaigne, a expressão morrer vai muito além de seu sentido comum. Para ele, há duas formas de se deparar com a morte: pelo estudo e pela contemplação. Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Essa é a base para seus ensaios. A morte como forma de liberdade em que felizes são aqueles que não temem diante dela. Montaigne começa a argumentação em torno do eventual caráter essencial da morte, estabelecendo um firme contraste entre aqueles que a consideram mal e os que a consideram um bem. Ora, essa morte que alguns chamam de a mais horrível das coisas horríveis, quem não sabe que outros a denominam um único porto contra os tormentos da vida? Perguntava ele, hein? Perguntei para você, hein? O soberano bem da natureza? Será que a morte é isso? O único esteio da nossa liberdade? Olha só, hein? E receita comum e imediata contra todos os males? Quantas vezes a gente pede aí para morrer, né? Como a gente não pensa na seriedade disso que a gente fala, né?